Seja bem-vindo. Hoje estamos aqui na live junto com o pastor Adonai aí em Manaus. E não só de Tacacá e Tucupi vive os amazonenses, né? Mas da palavra de Deus também. E com muito prazer que eu estou conversando com o pastor Adonai. E o tema de hoje é sobre exercendo o ministério e a questão evangelística de ser pastor. E eu gostaria que o pastor se apresentasse aí o povo de Manaus, o que Deus tem feito aí em Manaus, aí no Brasil. A paz do Senhor, irmão Marcos. É um privilégio muito grande estarmos aqui participando desta live juntamente com o irmão. A paz do Senhor a todos os ouvintes. E eu sou o pastor Adonai. Eu tenho 41 anos de idade. Sou pastor desde os 18 para 19 anos. Mas, na verdade, já estou envolvido na obra já desde os meus 14, 15 anos. Já comecei bem cedo. E temos aí enfrentado os desafios de ser pastor num mundo moderno, num mundo perpassado pela tecnologia, etc, etc. E é um desafio gigantesco. Aqui em Manaus, nós estamos fazendo a obra do Senhor, temos visto Deus fazer grandes coisas, temos aprendido bastante na palavra do Senhor e temos compartilhado aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e através de nós. E para mim é um privilégio muito grande realmente estar aqui, podendo compartilhar um pouco aquilo que nós temos aprendido. Amém. E o irmão pode citar, assim, se observando, porque a gente sabe que cada lugar tem as suas dificuldades, tem as suas peculiaridades, e a gente sabe que Manaus tem um campo muito grande e são muitos rios, muitos influentes. E eu queria saber, em Manaus, o que que Deus tem feito e se há alguma resistência do povo de aceitar a palavra de Deus, se são bem receptíveis com a palavra de Deus. E o que que Deus tem feito aí em Manaus? No geral, o evangelho está bem enraizado, digamos assim, aqui na nossa cidade, como no Brasil. O evangelho tem sido propagado realmente, muitos líderes têm sido levantados para levar o evangelho. Aqui em Manaus as pessoas são bem receptivas, nós temos muitas igrejas. Um dia desses eu estava voltando do trabalho e meu colega me deu carona, nós passávamos por uma rua e eu fazia esse comentário, que naquela rua havia muitas igrejas. E graças a Deus por isso. Então as pessoas são bem receptivas, o evangelho está sendo anunciado, Jesus está sendo anunciado, grandes coisas estão sendo feitas, e é aquilo que está no livro de Atos dos Apóstolos. O próprio Jesus vai confirmando a palavra através do seu Espírito Santo e através de sinais, maravilhas, através de milagres, de curas, e principalmente as conversões. Muitas pessoas têm se convertido, se rendido ao Evangelho aqui em Manaus e no Brasil no geral. E o nosso tema hoje é exercendo o ministério e o trabalho secular. E a gente sabe que toda profissão, ela merece o seu respaldo, como a própria palavra mesmo diz, que o obreiro, lá em 1 Timóteo 5, que o obreiro é digno de seu salário. E não há nada de errado em as pessoas se separar para viver do ministério, para levar a palavra de Deus. Mas o pastor foi por outro caminho, se qualificou não somente como obreiro, como pastor, na qualificação de pastor, mas também teve uma qualificação secundária, né? Secular, que hoje exerce uma profissão de professor. Eu acredito que tem um impacto, não somente como pastor, mas como professor também. Como é que o irmão define essa questão? Por não confiar em Deus o suficiente para esperar em Deus somente no ministério? Ou o pastor já vê por outro lado que além de exercer o ministério, o ministério pastoral, também pode contribuir também na sociedade como cidadão civil, e nesse caso como professor. Como é que o pastor vê essa questão? O que eu entendo é que, claro, quando nós somos chamados por Deus, sabemos disso, temos consciência disso, nós vamos procurar fazer a vontade de Deus. Eu não vejo qualquer incompatibilidade, até nos termos bíblicos, no fato de um pastor ou qualquer outro ministro exercer um trabalho que não seja restritamente um trabalho espiritual, cuidar da igreja, pregar o evangelho. Muito pelo contrário. Inclusive, eu percebo que alguns, às vezes, entendem equivocadamente algumas questões relacionadas a esse assunto. Por exemplo, quando a gente lê em 1 Coríntios 9,14, que diz, assim ordenou o Senhor Jesus.
aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Claro, nós sabemos que isso é bíblico, isso foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus, mas eu acho que antes mesmo de nós entendermos essa questão e de focarmos nela, que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho, nós temos que entender a questão de que não só viver do evangelho, mas viver para o evangelho. Quando eu decidi enveredar por uma profissão, por um trabalho secular, eu não deixei de viver para o evangelho. Apesar de que talvez, né, pegando esse ponto de vista, deixei de viver, né, do evangelho, porque inicialmente eu precisei ser custeado pela igreja, digamos assim, precisei receber uma certa ajuda inicialmente, mas eu não deixei de viver para o evangelho. Não há incompatibilidade entre exercer o ministério, né, e exercer uma profissão secular. Nós temos o próprio exemplo do apóstolo Paulo, grande homem de Deus, um apóstolo chamado por Jesus Cristo, mas que em determinadas circunstâncias, determinados contextos, ele precisou lançar mão de exercer um trabalho secular, como nós estamos classificando aqui. Ele era fazedor de tendas, e a certa altura da sua caminhada ele conhece um casal, Áquila e Priscila, que também eram fazedores de tenda, e Paulo junta-se então a eles para trabalhar, para tirar o seu sustento. Mas isso não impede Paulo de continuar pregando o evangelho, isso não impede em Paulo de continuar vivendo para o evangelho, e não apenas do evangelho. E é interessante quando Paulo trata essas questões, ele vai dizer mais lá na frente o seguinte, comparando-se aos demais apóstolos, e ele vai referir-se a dizer que os apóstolos, Pedro e os demais, faziam uso desse direito, né, que o evangelho lhes conferia, que era serem custeados pela igreja, né, mas que ele decidiu abrir mão. Mas é interessante que, se você observar, apesar de Paulo ter aberto mão de receber o sustento da igreja, pelo menos por algum momento, você percebe, todavia, por exemplo, que ele, ao se comparar com os demais apóstolos, vai dizer o seguinte, que ele sofreu mais do que todos, trabalhou mais do que todos os outros. Ora, como é que ele trabalhou mais do que todos os outros? Se ele exercia determinadas ocupações. Isso não impedia que ele fizesse mais para Deus. Ora, claro que isso requer muito mais do ministro, do pastor, do obreiro, porque ele vai ter que organizar bem melhor ainda o seu tempo, vai ter que otimizar esse tempo. E Paulo parece, do meu ponto de vista, ser um especialista nesse assunto e um exemplo para nós. Certo? Então, o Paulo vai colocar que aqueles que eram apóstolos antes dele e que valiam-se desse direito, dessa prerrogativa bíblica, isso não os diminui, não significa que eles não fizessem o trabalho que eles foram ordenados, não exercessem os seus ministérios de forma condizente, mas Paulo vai dizer que, apesar de tudo isso, ele trabalhou muito mais do que os outros. Então, às vezes, o fato de nós exercermos um trabalho secular não significa a diminuição do ritmo, pode ser até justamente o inverso, a exemplo de Paulo, porque vamos otimizar o nosso tempo, vamos valorizar mais cada momento que nós temos para a leitura bíblica, para a oração, para estar com a igreja, para ministrar sobre a vida da igreja. Hoje eu exerço esse trabalho secular, sou um professor da rede pública municipal, um professor efetivo, um professor concursado, trabalho na zona rural, bem longe da minha casa, mas a todo momento, desde que eu acordo, às 3:30 da manhã, para me dirigir ao trabalho, já começa o meu trabalho pastoral, que envolve a oração, a reflexão dos textos bíblicos, o pensar no que eu vou pregar no domingo, na quinta-feira, etc, etc. E a gente vai otimizando o tempo e procurando servir o Senhor da melhor forma possível. Então, eu glorifico a Deus, sim, exercendo o meu ministério, que é um trabalho espiritual, mas eu glorifico a Deus também exercendo o meu trabalho secular. E tudo é para a glória de Deus. É como Paulo diz, tudo que vocês fizerem, seja em palavras, em pensamentos, em ações, façam para a glória de Deus. Amém. A gente vê que no Brasil não há nenhum tipo de perseguição cristã, as pessoas são livres para exercer a sua fé, assim como aqui na Inglaterra também, as pessoas são livres para exercer a fé. Mas no meu caso aqui, para que eu possa estar no país legalmente,
eu tenho que estar trabalhando para que eu possa ter o visto e possa estar vivendo assim legalmente. A gente sabe que depende muito da contextualização das pessoas, até mesmo no trabalho secular, para um ministro exercer um trabalho secular, se Deus não quiser, o próprio Deus, ele fecha essa porta e o ministro também não trabalha. Mas é uma moeda de duas faces. Para quem trabalha no trabalho secular também tem a oportunidade de estar com pessoas que, exercendo somente o ministério, ele não teria condições de estar com essas pessoas. Em alguns países onde há um ritmo de perseguição forte, algumas pessoas não conseguem entrar como missionário. Elas têm que se utilizar de um trabalho secular, tem que ter uma formação acadêmica, para que então ela possa contribuir nesse país, para que então ela possa exercer também, além da sua missão, do seu trabalho secular, a sua missão também com a palavra de Deus, que de outra forma ela não conseguiria exercer, né? Então, essa questão é uma questão também territorial, no sentido de aonde eu estou indo, eu tenho a liberdade para professar minha fé, ou eu preciso me qualificar também para que eu possa contribuir socialmente como uma pessoa civil, porque até então, até que Cristo venha nos buscar, somos pessoas civis e também temos atividades e responsabilidade aqui dentro do país, aonde quer que a gente possa estar, né? Sim. Aí entra a questão, novamente, que falávamos há pouco, o pastor, ele deve qualificar-se para exercer o seu ministério. Há um conjunto de qualificações que você encontra nas cartas pastorais. O pastor tem que estar enquadrado em cada uma daquelas qualificações, né? Uma delas, por exemplo, é que ele deve ser um estudioso, estudar exaustivamente a Bíblia, né? Orar, buscar a Deus, etc, etc. Há o lado espiritual, há o lado natural, digamos assim, né? E muitas coisas podem concorrer para que o pastor perca o foco. Alguns talvez achem que o trabalho secular seja uma dessas coisas, né, que faça o pastor perder o foco. Mas, por exemplo, se você ler Atos capítulo 6, quando surge uma demanda da igreja em relação à distribuição diária, né, de mantimentos, de alimentos, os helenistas reclamaram que estavam sendo esquecidos na distribuição diária. Foi levada a demanda da igreja, não é algo externo à igreja, da igreja, algo que envolvia o trabalho natural da igreja, administrativo, digamos assim, um trabalho assistencial. Foi levado aos apóstolos e eles vão, então, propor à igreja que a própria igreja escolhesse 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, com bom testemunho, etc., e que fossem encarregados deste serviço. O que os apóstolos disseram? Que não era conveniente que eles deixassem de dedicar-se exclusivamente à oração e ao ministério da palavra para servir as mesas. Eles não estão dizendo que é um trabalho de menor importância, é um trabalho igualmente importante, que deve ser feito pela igreja, é um trabalho da igreja, é um mandamento do Senhor, mas que se eles se envolvessem diretamente nisso, eles comprometeriam a questão da palavra e da oração. Tanto é que o Pedro vai dizer, lá em Atos 6:4, enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, qualquer coisa, não apenas relacionada ao trabalho secular, mas às vezes coisas da própria igreja, um lado mais administrativo, mais natural, que concorram para subtrair ou para diminuir aquilo que pesa sobre mim como exigência para eu exercer o ministério, eu devo repensar isso e apresentar ou encontrar soluções. Perceba que os apóstolos não resolveram um problema criando outro. Eles não tiraram, digamos assim, da igreja aquele braço forte que era aquele trabalho assistencial que eles faziam. Eles apenas proporam que fossem escolhidos irmãos para que assumissem aquela responsabilidade. E que eles permanecessem, então, estudando bastante a palavra, orando e cuidando da igreja. Aí eu volto àquele ponto. Tudo é muito contextual e circunstancial. A igreja está nascendo ali, em Atos dos Apóstolos, certo? Só há, até então, 12 obreiros, que são os 12 apóstolos. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Aí você vai mais lá para frente, mais pessoas se convertem. E a igreja já está enorme. Já tem mais de 5.000 membros. E só tem 12 obreiros. Então, dadas as circunstâncias, ao contexto,
é requerido desses 12 homens dedicação exclusiva. Não tem como eles trabalharem realmente fora, secularmente, diferentemente do apóstolo Paulo, que conseguiu conciliar as coisas. Então, eu acredito que o pastor, sim, ele deve se qualificar enquanto pastor, buscar as suas credenciais enquanto pastor, as credenciais bíblicas, mas isso não pode servir de pretexto ou de desculpa para ele não procurar se qualificar também do ponto de vista secular, porque ele vive numa sociedade. Ele não sabe o amanhã. Nós não sabemos o amanhã. Quem sabe se amanhã eu possa necessitar exercer uma determinada função na sociedade para prover os meios da minha subsistência, da minha existência, para eu sobreviver na sociedade, e eu me depare com a situação de que eu não procurei me qualificar enquanto pessoa, enquanto cidadão nesta sociedade. Eu me preocupei muito com o lado espiritual, né? Espiritualizei demais a coisa e não percebi que sou um cidadão, que tenho direitos, que tenho deveres, e que há oportunidades também na sociedade, que eu devo estar preparado para futuramente, talvez, exercer uma dessas oportunidades. E quando compara ao apóstolo Paulo, ele era um homem capacitado, porque ele recebeu instrução para isso, mas naquele momento ali que ele estava com aqueles irmãos ali, ele foi trabalhar em algo manual, né, na confecção de tenda, e a gente vê que o que ele fala, que ele sabia viver tanto na fartura quanto na escassez, e poderia fazer grandes coisas porque tinha inteligência e conhecimento para isso, mas naquela situação ali ele não pensou, olha, ele não se colocou, olha, eu não fui me qualificado, mas não posso fazer isso porque tenho essa qualificação. Ele fez o que estava naquele momento, naquela circunstância, né? E aí a gente vai para quando a gente vê toda a história do povo de Israel, do povo de Deus, todas as vezes que Deus foi fazer algo, algum cristão, algum servo de Deus estava em locais estratégicos para que pudesse executar os planos de Deus. A gente vê no caso de Daniel, os amigos, porque todas as vezes que uma civilização era invadida, era retirada as pessoas que tinham conhecimento daquele país, levado para o reino e eram preparadas. E a gente vê que Daniel e os seus amigos receberam essas instruções. A gente vê no caso de José também, que foi uma peça fundamental. A gente sabe que é Deus que estava fazendo, mas foi através da vida de José. A gente vê também na vida de Esther o que ela fez pela nação. Então, quando a gente também se coloca diante de Deus, seja no trabalho secular ou no ministerial, quando a gente vive exclusivamente no sentido de se pôr diante de Deus, não importa se a gente está somente na questão ministerial ou se também está executando no secular, mas em tudo o nome do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo fala, em tudo o nome do Senhor tem que ser glorificado, seja em nenhum setor, somente no setor ministerial e no secular, tudo tem que ser glorificado. Então, quando a gente se coloca, temos mais oportunidade para que o leque de Deus seja ampliado aqui na Terra e a gente possa estar também em lugares estratégicos. Porque o irmão, como professor, sabe que os governos eles tentam incutir na vida das crianças que estão sendo formadas que hoje não existe mais sexo homem e mulher, somos pessoas assexuadas livres, você escolhe o que você quer. E no caso do irmão, como pastor, e tem o conhecimento da palavra de Deus, ainda que eu acho que não se pode entrar profundamente. O povo do mundo, eles falam o que eles querem, mas a gente já tem mais restrições na palavra, mas de qualquer forma, está em um setor específico de preparar, ajudar as crianças na sua formação, no seu intelecto, da palavra de Deus. Porque as famílias estão sendo destruídas, a gente vê que as civilizações estão crescendo, as coisas estão modernas e as pessoas estão perdendo o foco do que é uma família, do que é respeito de filho com pai, pai tratando os filhos, então se perde. Então, quando a gente também se propõe a nos preparar, como é que eu posso dizer, academicamente, né? E a gente se põe em posições estratégicas, como é a posição do irmão como professor, a gente também pode contribuir muito, não somente na questão é, espiritual, porque a gente vai ajudar a preparar um caminho de uma civilização, de uma nova geração, que se não for misericórdia de Deus, estão se perdendo, né? Vão se perdendo no meio das drogas, das prostituições,
E o nosso papel como pessoa civil, enquanto a gente estiver aqui na Terra, somos civis, a gente também pode contribuir muito em lugares que talvez como missionário, ou pastor, ou evangelista não pudesse entrar, mas como no seu trabalho secular, você tem esse acesso e pode entrar nesse setor e ajudar muito mais como se tivesse somente como pastor, né? Sim, concordo com o senhor. O senhor faz uma colocação muito interessante e eu parto ainda dentro dos limites do livro de Atos dos Apóstolos, pegando o exemplo ainda de Pedro e de Paulo. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que o principal personagem, até o capítulo 13, é o apóstolo Pedro. De 13 para frente, é o Paulo, o apóstolo Paulo. O mesmo Deus que usou Pedro, que era um homem iletrado e inculto, o próprio texto fala isso, também usou Paulo, que era um grande intelectual. Aprendeu aos pés do Gamaliel, e nós conhecemos bem, o texto fala a respeito disso. De fato, Paulo era um intelectual. Você vê, por exemplo, quando ele está lá no Areópago e ele vai conseguir adentrar uma discussão filosófica, né, porque ele tinha esse conhecimento, Pedro possivelmente não, né, e não estaria habilitado por questões óbvias a entrar numa discussão daquela que Paulo estava habilitado a entrar, discutindo ali com os filósofos e aproveitou o ensejo para introduzir a mensagem, introduzir Cristo, né, falar da mensagem, e fala do Deus do qual nós somos geração e que, portanto, não pode ser fabricado pela genialidade humana, pelas mãos humanas, né? Então, é interessante a gente perceber que nós precisamos, sim, eu acredito, de pessoas que estejam habilitadas a transitar nas mais variadas esferas. Eu acho que uma coisa que tem contribuído muito para impedir que isso aconteça ainda, e eu ainda percebo isso, é um certo anti-intelectualismo. É achar que estudar muito, ter uma boa formação acadêmica, intelectual, etc., etc., isso possa, de alguma forma, comprometer a espiritualidade. Não é o caso. Tanto é que a gente vê o apóstolo Paulo. Claro, ele era um intelectual, ele era um grande conhecedor, mas ele não faz propaganda disso, muito pelo contrário. Quando ele se dirige aos irmãos em Corinto, ele vai dizer que nada decidiu saber entre os irmãos, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas percebemos que o mesmo Deus que usou Pedro, com as poucas letras que ele havia estudado, também usou o apóstolo Paulo. E eu acho interessante quando a gente pega aqui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, o versículo 10 e o versículo 11, o Paulo vai dizer o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E ele vai dizer no versículo 11: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O que Paulo está dizendo? No final das contas, o que importa, de fato, é que o evangelho seja pregado. Quer seja por aquele que tem menos instrução, menos condições, que passou por mais situações que o limitaram a ter uma melhor formação, melhores condições sociais, etc., etc., o evangelho está sendo pregado. Quer seja por eles, Paulo fazendo comparação aos demais apóstolos, né, que viviam exclusivamente do evangelho e para o evangelho, né, Paulo abriu mão desse direito e ele está dizendo, quer sejam eles que dependem da igreja para o seu sustento, quer seja eu que abri mão desse direito, o importante é que o evangelho está sendo pregado. No final das contas, é essa pergunta que nós devemos nos fazer. Dadas as minhas limitações, dados o meu contexto, as minhas situações contextuais, eu estou pregando o evangelho, eu estou cumprindo a missão, quer seja dependendo da igreja de alguma forma, para o meu sustento, quer seja tendo o meu trabalho secular, eu estou dando conta de anunciar o evangelho, eu estou me preparando de forma adequada, porque hoje o pastor já não é um tendo o que eu vou falar, não é um homem só da Bíblia, ele é um homem que vive numa sociedade em que ele tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de administrador, ele tem que transitar por muitas esferas, então são demandas diferentes daquelas demandas da igreja de Atos dos Apóstolos. O pastor hoje ele tem que se preparar para isso. Já há exigências, por exemplo, em que o pastor ele deve ter uma formação acadêmica, uma formação em teologia, isso são exigências da sociedade na qual nós estamos inseridos, e que nós devemos atender.
de fato, porque nós queremos que o evangelho seja pregado, nós queremos apresentar ao mundo o evangelho, há exigências que pesam aí na sociedade, e ainda há um grande anti-intelectualismo em relação a pastores, inclusive, que acham que se ele fizer uma faculdade, inclusive até de teologia, que trata da questão propriamente religiosa, né, propriamente das coisas de Deus, há resistência até nesse sentido, e o que se dirá em relação a outras áreas do conhecimento que são igualmente importantes serem também preenchidas, ocupadas por homens de Deus que estarão ali para fazer a diferença, para anunciar o Evangelho. Em primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz que o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Como o próprio pastor citou, a gente sabe que há pessoas que não tiveram condições de ter uma formação acadêmica e nem por isso elas vão deixar de glorificar o nome do Senhor e nem por isso vão deixar de falar de Deus, porque Deus, não vai, a palavra de Deus diz que Deus não vai nos cobrar aquilo que a gente não teve, né? Mas a própria Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. E a gente tem que conhecer e transitar em todas as esferas. E o próprio Jesus, quando esteve cá, se fosse nos dias de hoje, talvez ele não fosse aceito por muitas pessoas, porque ele conseguia transitar por todos esses percursos. Ele podia estar com pessoas ricas, poderia estar com pessoas menos favorecidas financeiramente, pessoas cultas, porque dentro do próprio contexto ele conseguia debater coisas do reino, porque o conhecimento dele era espiritual. E ele também poderia estar com pessoas menos desfavorecidas, né? Que a própria palavra fala que a gente tem que ter cuidado com quem a gente faz ligações para que a nossa reputação não fique suja. Mas Jesus vive hoje, não, a gente vive porque ele ressuscitou, mas fisicamente ele não está. Mas se tivesse hoje, ele seria rejeitado por muitas pessoas, porque ele não se importava com as características, as manchas vinculadas a respeito da sua, como é que eu posso dizer, manchar o seu nome, porque ele andava por todas as esferas, ele estava com quem realmente precisava, seja rico, seja pobre, seja inculto ou oculto, ele não estava se importando com isso. E a palavra do Senhor diz que devemos ser imitadores de Cristo, né? Nos colocar diante das situações, se tem possibilidade de estudar, devemos estudar, procurar uma universidade, procurar um curso de teologia. Se também não teve oportunidade, se não tem condições financeiras, nem por isso Deus vai deixar de falar. Mas em tudo o nome do Senhor tem que ser glorificado. E a nossa live de hoje não é para combater as pessoas que vivem no ministério, é falar a realidade que a própria palavra diz, né? O apóstolo Paulo, ele abre mão do seu direito, e a própria palavra fala que, às vezes, para o mundo ganhar é sempre você ter o positivo, mas para o cristão, às vezes, perder, ele está ganhando, porque ele vai renunciar à sua própria vontade para exercer a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 15 fala que aqueles que realmente fazem a vontade de Deus, ele abre mão do seu próprio desejo, do seu próprio direito, em favor do próximo. E aí a gente vai para 1 Coríntios capítulo 13, que fala a respeito que o verdadeiro amor não é o quanto eu sei falar da palavra, mas a sensibilidade com a voz de Deus, a palavra de Deus, para entender o que realmente Deus quer, o que mais importa. Como na passagem do bom samaritano, né? Às vezes somos cheios de coisas, de títulos, mas não exercemos com amor. Porque a gente vê que o sacerdote passa, vê aquele homem lá caído e nem por isso para poder ajudar, porque ele tinha obrigações para fazer. Aí depois vem o levita também, tinha suas obrigações para fazer. E vem um bom samaritano, passa, observa aquela situação e se compadece. E aí a própria palavra fala quem realmente tem amor, quem realmente fez a obra, aquele que tem o título, aquele que tem funções para exercer, ou aquele que abre mão. É melhor parar agora e ajudar esse que está precisando, do que continuar e fingir que não viu, né? Então essas situações, a palavra de Deus nos traz esse contexto, que o foco principal é Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E a gente sabe que há pessoas masoquistas, né, que gostam de sofrer, mas na maioria das vezes a palavra de Deus diz que somos imagem e semelhança de Cristo, né? Fomos chamados à imagem de Deus e somos os melhores de Deus, né? E a gente tem que olhar para o nosso próximo como da mesma forma, né? É o que o Paulo fala, né, pastor?
O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo é um profundo conhecedor, é um intelectual, é um homem das letras, né? Uma autoridade disse: Paulo, o que está acontecendo contigo? As muitas letras te fazem delirar devido à força do discurso que ele apresenta diante do rei, né? Enfim, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, é o amor realmente que traz o equilíbrio a tudo isso. Agora, claro, sim, é sempre importante estudar a Bíblia, aproveitar as oportunidades, mas sem deixar de lado a questão do amor. É o que vai balizar tudo isso realmente. De nada adianta ter muito conhecimento se isso não trouxer progresso e proveito para o Evangelho. As pessoas querem se sentir amadas, não querem só receber informações preciosas, corretas, acertadas, mas elas querem se sentir amadas. Mas isso não nos isenta da grande responsabilidade de adentrar as profundidades da palavra, aproveitar as oportunidades, né, para conhecer cada vez mais, como o irmão agora há pouco citou Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pastor Adonai, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar compartilhando e conversando com o irmão. Quero mandar um grande abraço aí para o povo de Manaus. E gostaria que o pastor fizesse uma oração para que a gente pudesse encerrar. E espero que esse conteúdo seja um conteúdo que possa abençoar as vidas e que possa, porque o nosso intuito não é gerar polêmica, mas é compartilhar a palavra de Deus, né? E viver da melhor forma possível, porque os religiosos, eles criam núcleo. Os que entendem a palavra de Deus, eles quanto mais eles dividem e compartilham a palavra, se multiplica, porque ele não está buscando o seu próprio interesse, mas buscando o interesse do reino, né? Então, eu aqui na Inglaterra, um irmão aí em Manaus, e mais cedo tive com os irmãos de São Paulo, e é justamente isso que a palavra do Senhor nos diz, essa ligação da palavra de Deus, quando nos reunirmos para falar de Deus, compartilhar, vivermos em uma unidade de Cristo, e não puxando cada um para o seu setor, né? Porque no trabalho secular a gente se prepara psicologicamente, intelectualmente, para que a gente possa buscar os nossos interesses financeiros, mas quando se trata do reino de Deus, aí já muda a questão, porque não é o nosso interesse, mas o interesse do reino. Então, gostaria que o pastor orasse e que a gente pudesse estar encerrando essa reunião. E quero muito mesmo agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, no seu trabalho, que Deus possa estar abençoando no trabalho ministerial, pastoral e também no seu trabalho secular, e que vidas possam ser alcançadas através da sua vida e também nas escolas, né? Ok. O senhor me permite só um minuto, só fazer uma breve consideração, Posso sim, pode. por favor. O senhor tocou nesse ponto que o objetivo que não é gerar polêmica realmente e nem criticar, digamos assim, aqueles que vivem do evangelho, até porque isso é bíblico. E eu acho que vale nós citarmos rapidamente o fato de que o próprio Paulo vai dizer que devem ser considerados merecedores, mérito, merecedores de dobrados honorários, dobrado salário. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então, eu acredito que também, de certa forma, a mentalidade da igreja ou das nossas igrejas deve ser trabalhada em relação a esse princípio bíblico, a questão de honrar, sim, os pastores que se dedicam a fazer a obra de Deus com muito esmero, né? Dedicam-se a estudar exaustivamente a Bíblia e que cuidam bem da igreja. E isso é bíblico, isso deve ser apontado aqui por nós. Posso orar, pastor, então? Pode sim, pastor. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade, que Deus continue abençoando cada vez mais. Oremos. Eu que agradeço. Pai, muito obrigado por esse momento precioso em que estivemos aqui nesta sala de transmissão, conversando acerca das coisas do teu reino, da tua palavra e deste assunto que foi abordado aqui, como conciliar o ministério com o trabalho secular. Ó Senhor, eu peço, abençoa a vida do teu servo, irmão Marcos, abençoa a vida de todos aqueles que entraram em contato com esse conteúdo, com esse canal, que o Senhor derrame bênção sem medida, e que cada um de nós estejamos sempre, meu Pai, no lugar, na posição que tu queres que nós estejamos, e assim o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado. Dá-nos sabedoria e entendimento, ó Pai, para te servirmos cada vez mais e melhor, em nome de Jesus. Amém.